Esse é o Everson. Ele tem 25 anos e vive sob os cuidados dos pais, a Sandra e o Edson. O Everson sofre de uma doença neurológica de origem genética que acaba comprometendo os movimentos e a autonomia da pessoa que desenvolve os sintomas, a leucodistrofia hipomielizante. Um dos acompanhamentos indispensáveis para estes pacientes é o de um geneticista, já que muitos tratamentos se dão a partir do sequenciamento genético do paciente. E era essa consulta que o Everson tinha agendado em Porto Alegre na manhã de terça-feira. Por depender de cadeira de rodas específica, ele não pode ser transportado em qualquer tipo de veículo. Ele precisa de uma ambulância. E embora agendado previamente, o transporte que foi destinado ao Everson na madrugada de terça-feira pela Secretaria Municipal de Saúde foi uma van. A solicitação do médico é datada de agosto deste ano e detalha a necessidade específica do Everson. E foi por isso que ele acabou perdendo a consulta com o especialista, que só deve atender o Everson novamente em junho de 2023. A falha no transporte desse paciente não é um caso isolado. A gente já mostrou aqui manifestações de outros pacientes que perderam atendimentos e consultas por falhas de informação sobre horários e tipos de veículos. Depois dessa história ter sido contada ao vivo ontem, aqui no NT Sul, a saúde decidiu se manifestar. A família fez então essa requisição junto ao setor de transportes, da Secretaria de Saúde, tudo pronto para viajar a Porto Alegre hoje para receber esse atendimento médico. O que aconteceu? Se aprontaram, levantaram 4 horas da manhã para fazer o deslocamento e o transporte que foi providenciado era uma van. O que aconteceu? O Everson não pôde ser transportado para Porto Alegre para ter a sua consulta. Resumo da ópera. A nova consulta, para tentar agendar, só para junho de 2023. Eu estou conversando, então, com duas pessoas aqui dos setores administrativos e de remoções, o Wagner e o seu Antônio, que vão trazer esse outro lado da situação. O que aconteceu? Onde é que essa informação se perdeu sobre o transporte especializado? A Sandra relatou que o Everson precisava de uma ambulância, comprovou por uma orientação médica essa solicitação. Onde é que essa informação acabou não fechando? O que aconteceu? Como é que a Secretaria administrou essa crise aí que se instalou ontem? A dona Sandra chegou ontem no segundo piso, relatando o problema que tinha acontecido. Até então eu não estava a par do problema, né? E no mesmo momento a gente sentou, conversou, ela me explicou o que tinha acontecido e nós ligamos para o hospital para ver se havia alguma solução de remarcar essa agenda. Aí no meio da conversa, né? A menina que me atendeu lá conversou com o pessoal da equipe que já atende o Everson, né? E chegamos à conclusão de fazer uma telemedicina no mesmo dia, né? Para ela não ficar sem o atendimento que seria presencial. E a telemedicina, quem acabou atendendo foi a mesma médica que atenderia presencialmente. E nesse meio tempo, é uma gastro, a médica, né? E nesse geneticista. E nesse meio tempo, eles já deixaram agendado já um tratamento pro Everson, né? Então, todo atendimento que nós pudemos dar ali para ela, né, no momento, a gente acolheu ela, conversou e destinou ela, né, para fazer esse atendimento. Tá. E a dona Sandra ali, eu conheço ela também, ela disse para mim que ia procurar os direitos dela, eu disse para ela que ela tinha o direito de procurar e a gente só estava ali para tentar resolver o problema, né? Seu Antônio, o veículo específico para conduzir o Everson, que tem uma cadeira própria, não adaptada especificamente para as condições dele, não chegou até a casa? O que aconteceu? Não teve essa informação prévia da necessidade da ambulância? O que aconteceu que não foi possível ele ir até Porto Alegre? Não, bom dia. Não, assim, é o seguinte, a marcação do Everson para ir até Porto Alegre seria cadeirante, e teríamos que levar a cadeira dele. E realmente o colocamos no veículo que é específico para cadeirantes. Chegando lá, ela se negou que não poderia, que teria que ser uma ambulância. Tá, o motorista entrou em contato, era 7 horas, ela entrou em contato com a nossa colega, a Ângela. Foi disponibilizado uma ambulância para ela estar na consulta dela, que seria às 10h30, era umas 7h15, daria tempo tranquilo, ela não aceitou. Que ela ia procurar os direitos dela. Mas, nesse ponto todo que ela chega, ela não nos procurou, falou com o Wagner providenciou uma telemedicina.
Mas se ela tivesse, nós teríamos uma ambulância também, tranquilamente. Mas como no próprio atestado, porque esse atestado eu não tenho ele aqui, ela não nos trouxe ainda, que pede para carregar, ir na cadeira dele. Só que na ambulância, na cadeira ele não vai, tem que ir na maca. Então, para ir na cadeira, seria nessa caminhonete. Não é uma van qualquer, é uma van específica para cadeirantes. Então, toda ela, vocês podem ver a caminhonete, não tem... Era nisso, ela não quis ir. Na verdade, nós teríamos, se fosse na ambulância, nós também teríamos ambulância. Só que na ambulância ela não poderia, o Everton, ir na cadeira. Nunes, então assim, a gente até vai aproveitar agora que o seu Antônio relatou o tipo de veículo que é utilizado. A gente tem imagens, vai reproduzir nesse momento aí para o telespectador acompanhar, que é um veículo adaptado para o uso de cadeirantes, né? Pessoas que precisam de cadeira de rodas, sejam elas adaptadas, como é o caso do Everson, ou cadeiras de rodas dessas tradicionais que a gente conhece. Esse é o veículo que foi disponibilizado pela Saúde para o Everson ir até Porto Alegre. Então, a gente trouxe aqui o outro lado da Secretaria de Saúde com relação a essa situação, né? Um dos coordenadores aqui me relatou antes que o volume é muito grande de pacientes que são transportados de Cachoeira para outros municípios, chega a ser realizado de 80 a 100 transportes. Eventualmente, a gente sabe que essas informações podem se perder, também relatos deles aqui sobre as particularidades de cada solicitação, mas a gente viu aí que existiu uma tratativa em tentar minimizar esse problema aí, essa agenda que foi perdida. Hoje pela manhã eu conversei com a Sandra, ela relatou que, inclusive, a agenda do Everson, que a gente já tinha falado que poderia ficar para junho de 2023, deve ficar apenas para outubro de 2023.